que tem sido, né, incorporar esses arquétipos na minha vida. Os arquétipos, eles estão na telinha do meu celular, né? Eu fiz um Canva com as imagens que eu estou sentindo mais necessidade, né, de incorporar essas consciências. E o ouro, né? O ouro, esse arquétipo me ajuda muito a desenvolver a apropriação, né, da minha capacidade de perceber que eu também pertenço a esse lugar de merecimento de riqueza, de prosperidade. Eu não me sentia introduzida nesse lugar, né? A gente recebe uma criação de que a gente tudo precisa ser difícil para conquistar, para a gente valorizar mais, porque foi difícil, porque teve mais luta. E principalmente esse espaço de doação. Você doa, você tem que doar e viver nesse estado de doação. E aí, hoje, eu entendo o que significa esse estado de doação, que é diferente do estado que era pregado para mim. A palavra doação é você só viver com aquele pouco. Era nesse lugar da miséria, de que assim, até ter pensamento, né, de riqueza, era uma coisa que você tinha que ficar se policiando, porque já era interpretado como ganância. Você ter dinheiro para mais, para além, né? Sempre tem que o pensamento era ter dinheiro só para realizar aquilo que você precisa, para você sobreviver, não para você viver. Então, quando eu começo a desenvolver a consciência do arquétipo do ouro, eu começo a perceber que sim, eu tenho que fazer doação. Mas essa doação, ela não é o estado de miséria, não é contemplar o estado de miséria. É a doação que é falada pelo Cristo, né? Que a gente tem que doar, que quem doa, recebe, né? Quanto mais você dá, mais você ganha. É nesse estado, é nesse lugar de consciência que entende que você doa, que você faz pelo outro, que é a prática do desapego. A prática do desapego que te deixa totalmente instável, sabe? Que não é inseguro. É entender que na vida não existe estabilidade. Mas quando você consegue praticar o desapego, você está abrindo portas para maiores possibilidades na sua vida do que aquilo que você tinha. Você está saindo de um status quo para ir para um status quântico, mas é aquele estado que você não pode precisar, que você não pode medir, que você não consegue limitar. Você só consegue compreender que você precisa confiar, acreditar que algo grandioso existe para você. Então, adquirir essa consciência do ouro me coloca nesse lugar
de que sim, eu posso, sabe? De que sim, eu tenho capacidade para ser grande, para ter dinheiro de forma grandiosa, de forma abundante, que não é um sonho, é uma possibilidade real do agora, para realizações possíveis, sabe? Não é só sonho, é realidade. Então, pensar que eu tenho essa capacidade de realização, sabe, de transformação da minha realidade, me colocou de forma muito necessária adquirir essa consciência da riqueza, de me colocar num lugar de que eu posso receber riqueza e não me sentir mal por ter riqueza, sabe? É a mesma coisa da consciência da águia. Eu tinha medo. É muito curioso porque, como o ouro, eu tinha medo da águia. Eu já tinha ouvido falar desse arquétipo da águia, eu falava, não, mas você vê que é tudo muito ligado, né? Tá tudo muito ligado com as nossas crenças limitantes. Então, quando você não se coloca no lugar de ser um captador de dinheiro, de riqueza, obviamente você não se coloca num lugar de líder. Você se coloca no lugar do quê? Da manada, né? Do pasto, do pastoreio, da ovelha, do pato. Então, eu não me colocava nesse lugar. Eu não fui criada para estar no lugar de líder. Mesmo sentindo a chama de liderança, de comunicação dentro de mim, eu sempre achava que era incapaz. Não, jamais eu vou conseguir falar em público, jamais eu vou conseguir passar informações relevantes. Quem vai querer me ouvir? Quem vai gostar de ouvir as coisas que eu tenho para falar e refletir sobre essas coisas? Não, não. Eu preciso ser CLT. Como a minha mãe fala, passa no concurso, passa no concurso. Isso é um mantra na minha casa. Passa no concurso e vai viver, entendeu? A estabilidade do concurso. Para você sempre ter o seu dinheiro, para você sempre ter as suas coisas, mesmo que a gente tenha que parcelar em 1000 vezes aí na vida, é melhor assim do que nada. E ok, eu não estou julgando quem tem esse desejo. É até uma necessidade da realidade, né, financeira que a gente vive no mundo. Mas, infelizmente, as pessoas estão mergulhadas tão cegamente nessa realidade que elas não conseguem perceber que existe uma realidade de liberdade financeira neste mesmo mundo, aguardando para cada um receber a sua. E então, mas isso a gente conversa em outro momento. E aí então, quando eu penso nessa consciência da águia, eu não só levo essa consciência para a questão negócio. Eu levo também, e está muito me transformando assim, de dentro para fora, na questão do autoconhecimento. Porque a águia ela está me trazendo uma visão de mim ampla. É como se eu me colocasse sentada em estado meditativo e estivesse fora do meu corpo, observando tudo que está acontecendo no meu entorno, sabe? Longe, tendo visão mais ilimitada sobre as coisas. O que eu permito que me atinja, o que eu permito alcançar, o que eu me permito alcançar.
né? Porque antes eu tinha muita visão limitada das minhas capacidades. E eu permitia que as pessoas fomentassem a minha incapacidade com palavras, com ações. E a águia, ela vem me trazer esse autoconhecimento de que não, que eu posso me apropriar de mim mesma, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa que realiza, que observa. Até na questão de equilíbrio, né? Eu consegui ser equilibrada, porque hoje eu consigo olhar antes de falar, de dar um passo, eu consigo refletir, eu consigo analisar lá na frente. Será que esse passo realmente é importante? Eu preciso dar esse passo agora? Será que na hora do momento, né, do calor, eu preciso falar essas coisas agora? Então, a águia vem aí, desafiando a mim mesma, a me elevar, a me proporcionar capacidade de reflexão, de equilíbrio, de saber agir no momento certo. Uma coisa que eu não tinha, uma coisa que eu nunca tive, sabe? Tudo para mim era, escreveu, não leu, o pau comeu, mano, o pau quebrava. E hoje não, e hoje eu sinto que é mais saudável. Então, além, obviamente, da questão empreendedora, que eu estou utilizando o arquétipo da águia, eu comecei, a partir do momento que eu sinto que essa consciência está se fundindo à minha, eu comecei a perceber que a águia não é só para negócio, né? Não é só para o dinheiro, para a liderança, mas ela me transforma em uma líder de mim mesma. Primeiro, antes de me transformar em uma líder dos meus negócios, dos meus empreendimentos, ela me faz uma líder de mim mesma. E é uma das consciências que eu tenho aprendido muito, 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 que era a que eu mais temia. Era a que eu mais temia. E eu acho muito incrível, né, esse paradoxo de como a gente consegue, através de uma crença limitante, acreditar, né? Porque crer é acreditar que a gente é menos, que a gente não pode ser. E aí já se liga, né, ao outro arquétipo que eu utilizo, que é o arquétipo do Cristo meditando. Essa consciência também do Cristo não crucificado, tá? Porque eu não quero trazer esse lado do martírio, do sofrimento que a gente sempre vive, que essa imagem traz, né? Das nossas traições, do nosso egoísmo, da fantasia que a gente vive. O arquétipo do Cristo meditando linka tudo isso, né? Eu utilizo também o arquétipo do mago. E aí eu falar, nossa, menina, usa todos os arquétipos. Não. Os arquétipos me escolheram, né? Nem fui eu que escolhi os arquétipos. Eles me escolheram porque foi muito intuitiva a escolha. Foi muito da necessidade do agora. A necessidade de autoconhecimento total, assim, profundo. De passar situações que você acha que
você começa a questionar muitas coisas, né? Como que eu comecei a sair do lugar de vítima para entender o meu lugar de protagonista também. Não só protagonista também, mas em ambos os lugares. E entender que nada é o acaso, né? Nada é ao acaso. E aí, essa consciência do Cristo meditando, ele faz um link perfeito para eu ter equilíbrio e paz na apropriação, sabe, dessas novas consciências que estão se fundindo com a minha. E eu tenho começado a me movimentar com mais equilíbrio, sabe? Quando eu falo a paz além de todo entendimento, né, que é uma frase da Morna Simeona, e é bem isso. É estar em paz antes de compreender tudo, sabe? Antes de querer explicações para tudo, antes de ter respostas. Me colocar nesse lugar de observadora. E aí começar a entender o que é o eu sou, né? Porque eu saí do status de simplesmente falar, de ser clichê, de dizer assim, eu sou, e a gente fica repetindo esse mantra. E aí a gente não consegue entender por que a gente não é, por que a gente não está sendo, né? Porque não funciona. E aí, a partir dessa consciência do Cristo meditativo, eu começo a entender, a assimilar, a absorver essa questão do eu sou. Eu sou. Hoje eu entendo que eu sou. Eu crio. Eu tenho essa capacidade de criar a minha realidade porque eu sou a realidade. Eu sou o estado de realidade que eu crio para minha própria realidade. A partir do momento que eu tenho essa percepção, eu não consigo querer criar uma realidade de caos. Eu não consigo querer participar do caos. É um momento que você começa a estar na rede social e aí você olha aquela postagem e fala assim, nossa, eu vou brigar. Agora eu vou brigar aqui porque eu tenho que colocar minha opinião. E aí, quando você adquire essa percepção, você olha para aquilo e fala, meu Deus, olha ainda onde as pessoas se colocam, né? E simplesmente você consegue olhar, porque estar no estado de paz não significa se colocar numa bolha e não participar do mundo efetivo. Você está ali no meio do caos, né? Porque, infelizmente, hoje a gente está na sociedade do caos, do imediatismo, né? As pessoas querem ser imediatas para tudo. Elas querem respostas imediatas, elas querem conhecimentos profundos, imediatos, de forma simples, sem esforço. Eu falo que é a geração do 1 minuto. 1 minuto o quê? Vídeos de 1 minuto para conhecimentos que você precisa ter mais esforço para adquirir. Hoje, o imediatismo faz com que você se torne um programador em 1 minuto, um psicólogo em 1 minuto, um médico em 1 minuto, sabe? Um advogado em 1 minuto, um militante em 1 minuto, um espírita em 1 minuto.
um pai de santo em 1 minuto, né? Tudo é 1 minuto. Vi um videozinho de 1 minuto. Aprendeu já. Todos os mistérios da vida já foram desvendados nesse 1 minuto, né? Então, essa sociedade imediatista, esse pensamento social, né? Esse contexto social do imediatismo que está pairando sobre a nossa sociedade neste momento, né? Nesse planeta, é algo que com essa consciência eu consigo observar de longe sem me envolver, porque você não vai achar que você está numa bolha, como eu disse, né? Mas que você consegue ter o quê? A paz, sem se machucar, sem querer machucar o outro também com a sua imposição da sua verdade. Não é uma coisa que se adquire de um dia para o outro, mas pode ser. Tudo vai depender da forma quanto você está aberto para isso, né? Eu levei muitos anos, estou levando, mas poderia não ser assim se eu já tivesse antes, né? Utilizado dessa ferramenta maravilhosa que eu sempre vou fomentar para vocês, que é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? Que eu tive o prazer de estar realizando agora. Depois eu vou um testemunho sobre esse primeiro momento dessas primeiras semanas que eu estou realizando a ressonância. E aí, junto com essas consciências, né, que eu tô fundindo a minha própria consciência, ao meu ser, eu consigo me colocar num estado de paz além de todo entendimento. Só que com entendimento agora, né? Com compreensão. Então fica mais fácil ainda quando você consegue não resistir à mudança e se colocar no lugar da compreensão, da aceitação. E para mim tem sido fantástico. Está sendo maravilhoso trabalhar com esses arquétipos. O arquétipo do mago, né? Eu sou muito comunicativa. Isso sempre esteve em mim, né? E uma capacidade de criatividade incrível. Eu sempre fui muito criativa e eu devo isso muito à minha espiritualidade, né? Eu sou uma espiritualista livre, como eu gosto de dizer. E o arquétipo do mago, ele tem tudo isso, né? De incorporar a realização, a comunicação, a magia, né? De transformar o status quo e elevar, né? Para outros níveis que a gente desconhece, mas que se tem o acreditar, é capaz de voar voos muito altos, assim, inimagináveis, né? O poder do mago é um poder inimaginável. É uma capacidade de expressão de si mesmo, de se expressar no mundo de forma quântica, muito positiva, muito intuitiva. É a capacidade de trazer a nossa fraternidade, a nossa humanidade. E isso linka, né, com todos os arquétipos que eu estou trabalhando nesse momento. E aí muitas pessoas elas ficam com essa curiosidade, né? Ai, como que ativa um arquétipo? Eu falo que o arquétipo ele não precisa ser ativado, né? Ele já está ali na nossa vida. A gente precisa reconhecer esse arquétipo, reconhecer a necessidade que nós temos de adquirir essas consciências. E a gente precisa, nesse reconhecimento, ter gratidão, né? Agradecer pela possibilidade de estar se fundindo com
consciências tão superiores, tão elevadas, e praticar o seu propósito que vem pela sua intuição, pelo seu talento, pelo seu dom. Então, quando você se alinha com o seu propósito, o arquétipo ele chega até você, sabe? Você sabe que você precisa trabalhar, que consciência que você pode unir a sua para facilitar nesse processo, né? Então, eu sempre acho que um arquétipo não se ativa, a gente se reconecta com ele, porque os arquétipos eles estão sempre em nós, ativos, agindo ativamente. Tudo depende de como está a sua consciência no momento. Se você está com a consciência do pato, que você vai viver de forma como a sociedade, o rebanho, você está no arquétipo do pato, você está no arquétipo da ovelha, entendeu? Você está no arquétipo do bando, você já está vivendo. E você nem ativou, precisou ativar nada, você já está vivendo. Quando você começa a pensar, a sair, né, desse pensamento e falar, não, eu sinto a necessidade da transformação, porque eu posso ir além do que todo o bando está indo, porque eu sinto que eu tenho mais capacidades para fazer X ou Y, você já está se conectando com outra consciência. Você já está se conectando com outros arquétipos. Arquétipos que são, que te atribuem capacidade de ação, de transformação. Então, nesse mundo arquetípico, você está se conectando com consciências diversas, que te proporcionam essa transformação, essa ação, essa resiliência, essa coragem, o ímpeto. Aí você passa por certos arquétipos, que aí como que você percebe que você está vivendo o arquétipo? Porque você começa a adquirir coisas que tem a ver com certos arquétipos. Você começa a pegar imagens, por exemplo. Eu, quando comecei a minha reconexão espiritual de novo, aqui na minha casa, o que tem na minha casa? Um monte de Buda, sem eu saber, entendeu? Que eu estava me ligando a uma consciência, entendeu? Era intuitivo. Eu tenho um monte de Buda na minha casa, eu tenho um monte de plantas de proteção, plantas de cura, ervas, sabe, de transformação. Entende? Então, você já vai vivendo as cores que eu uso na minha casa. Entendeu? Tem azul no meu quarto, no quarto da minha filha. Eu gosto muito do azul. Na sala eu tenho amarelo. Amarelo com azul. Amarelo com vermelho, com laranja. O verde vivo, né? Das plantas, das ervas. Então, eu tenho roxo. Então, assim, eu tenho dourado. Hoje, eu tenho necessidade de adquirir objetos dourados. Antes de entender que isso faz parte do arquétipo, da consciência do ouro na minha vida, da águia, do mago, né? Eu estava pesquisando já objetos que eu gostaria de colocar na minha casa, dourados. Porque eu comecei a me conectar com a riqueza. Eu sou filha de Oxum, né? E aí você fala, nossa, como que uma filha de Oxum não entendia isso? Porque não era o momento, não estava no momento. Hoje eu consigo perceber tudo isso, né? Então, eu vivia os arquétipos que não eram tão positivos assim. Eu tinha na minha vida, eu usava muita caveira, muitas coisas
que coloca a gente nesse status, né, de estar eterno questionamento com a física, a dinâmica do mundo, né? E agora não. Agora eu tenho mandalas, muitas mandalas, as mandalas do professor Hélio Couto, que eu vou colocar na minha sala. Como eu falei, eu tenho as plantas, eu tenho as imagens dos meus orixás, eu tenho as imagens dos seres de luz, algumas imagens que eu gosto, né? Que não é, a gente sabe, não é a imagem que tá lá, o gesso, essas, não. A simbologia, o que ele te traz de consciência. Com essas imagens eu tenho as consciências, sabe? Não só esses que eu trabalho de forma direta, mas os que eu trabalho de forma indireta também, né? Então, todas as imagens, os símbolos, coisas que a gente coloca na nossa vida, na nossa casa, que a gente se identifica, que a gente coloca nas nossas roupas, tudo isso, gente, já são arquétipos que estão conectados com a sua consciência do agora. Então, esse negócio de ativar arquétipos é porque é uma necessidade humana que acha que para tudo tem uma chave de ignição. Ah, tem que ligar isso aqui, tem que acender, tem que, né? Não, tá ali. Porque a gente é energia. Tudo é energia. A gente é onda. Tudo é onda. Nós somos magnetismo, nós somos frequência, nós somos antena. Entendeu? Então, antes de você profetizar, você já pensou. E quando você pensou, você já criou um estado de consciência inicial ali, que já movimentou a energia, porque você é energia pura. Quando você pensou, pronto. A partícula é só a materialização para você enxergar com seus olhos desse mundo. Mas, enquanto onda, você já criou o desejo, entendeu? Você já colocou a intenção, você já começou a criar, já começou a movimentar. Então, enquanto pensamento primário, você já começou a atrair todo o arquétipo, toda a consciência pelo seu status de agora, de como você está pensando no agora. Então, para quem tem essa necessidade de que precisa ligar, de que precisa ativar, de que precisa acender, sabe? Ainda você está nesse lugar de ver para crer. E isso vai impedir você ver acontecer. Quando você ainda tiver com essa visão de que precisa ver para acreditar, você não vai conseguir realizar. Porque na realidade você já está realizando aquilo que você acredita. Se conectar com o arquétipo é só intencionar. E a intenção já é primária do pensamento. Ela já é primária do pensamento. Quando você coloca a intenção, você já está na conexão. Por isso que eu vou continuar falando dessa ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto sempre. Porque nós precisamos utilizar essa ferramenta enquanto ela está disponível nesse momento.
Vocês não fazem ideia do salto quântico que vocês podem ter na vida. Quanto que vocês podem evoluir no sentido do propósito do que a gente veio fazer aqui nesse mundo. É tão simples perceber que a gente veio aqui para melhorar. Porque olha como que tá o mundo. O mundo tá péssimo. Ele tá péssimo porque as pessoas estão péssimas. Então, qual que é o propósito? Não é simples. Melhorar as pessoas para melhorar o mundo? Que resposta mirabolante, né? O problema da aceitação é essa. Esse é o problema da aceitação. Não é uma resposta mirabolante, que a pessoa quer uma fórmula de trigonometria, sabe? Que venha com aquelas fórmulas enormes do sentido da vida, vem uma fórmula matemática, física, química, tudo junto. Não, é mais simples do que a gente quer que seja. Essa é a realidade. A gente se acostumou tanto a dificultar as coisas que a gente acha que o propósito da vida é a coisa mais difícil de se alcançar no mundo. Quando, na realidade, o propósito da vida está mais fácil de ser enxergado. O propósito da vida está mais fácil de ser alcançado do que a gente imagina. O propósito da vida não tem fórmula mirabolante. Não tem dificuldade de entendimento, de compreensão. Tem dificuldade de aceitação. Tem dificuldade de ação. Essa é a diferença. Sair do que a gente chama de zona de conforto é um dos maiores males da humanidade. Porque é uma dificuldade tremenda. A pessoa entender que na vida não existe zona de conforto, não pode existir. Porque a zona de conforto nos estagna. Ela impede a nossa capacidade de expandir a nossa consciência. Ela impede a nossa capacidade de ter visão de águia. Os grandes líderes, eles são avatares porque eles nunca viveram na zona de conforto. Nunca. E se você quer incorporar essa consciência de um grande líder, abandone a sua zona de conforto. Tenha coragem. Gente, eu sou a Daniela Ziza. E eu sou grata por esse momento, eu sou grata. Eu nem ia fazer a gravação, mas eu começo a divagar falando sozinha, sabe? Falando comigo mesma, falando com a espiritualidade. E aí eu começo a gravar porque eu acho que são reflexões que de alguma forma podem ajudar vocês a se elevarem e eu a me elevar também. Com os meus pensamentos, com as minhas reflexões, com tudo que a espiritualidade me fornece para compartilhar com esse mundo. Então, fiquem bem. Espero que vocês e eu possamos ter a paz, além de todo entendimento. E procurem o professor Hélio Couto. Um beijo para todos.